de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu tinha cabelo. Então, já são muitos anos, né? Nessa casa tão querida, que em abril completa 95 anos de existência no plano físico, sendo que no plano espiritual nós somos sabedores que as instituições espíritas já existem muito antes da materialização no plano físico. Então essa casa com certeza tem alguns séculos de existência no plano espiritual. Queria agradecer, um forte abraço, né? Meu querido amigo Aristarco Acioli, que se encontra afastado das suas atividades, com muito carinho, sempre nos recebeu nessa casa, o Márcio, a nossa querida Cláudia, Rose e Paulo Jorge, nem se fala, amigos de coração, nossa Djanira, né? Prazer que eu tive da última vez estar aqui com vocês, e tantos outros queridos companheiros, Ana Lúcia, tantos companheiros queridos, Jailton e tantos outros que nós não poderíamos nomear aqui, porque é uma lista imensa. E é com muito carinho que nós, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, trazemos o abraço fraterno a todos vocês e que Jesus nos abençoe na noite de hoje. O tema não poderia ser mais proveitoso para os dias atuais. Reviver o cristianismo nos dias atuais é o desafio da nossa sociedade, é o desafio daqueles que se autodenominam cristãos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% da população brasileira se autodenominam cristãos. Então nós temos aí mais ou menos 187 milhões de brasileiros se denominando cristãos, divididos nas principais religiões brasileiras, o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, que, graças a Deus, no censo de 2010, já consta ali separado de outros, com 2,2% da sua população se declarando espírita. Então, 90% dos brasileiros se dizem cristãos. Cristãos são aqueles que seguem o Cristo. E nós vemos muitos absurdos, né? Como uma boa parte da população querendo adotar o porte de armas. Uma boa parte da população com uma discriminação, com o racismo exacerbado. Uma boa parte da população que traz dentro de si o jeitinho da corrupção, o jeitinho brasileiro de levar vantagem. 90% se denominam cristãos. Então faz a gente pensar, né, o que nós estamos fazendo com o aprendizado que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. O cristianismo, né, é considerada a maior religião do planeta Terra, do mundo, né, que nós conhecemos. A população mundial está em 7,5 bilhões de habitantes aproximadamente, e se denominam cristãos 2,3 bilhões, segundo dados aí da Wikipédia, segundo dados dos censos internacionais e da própria ONU. Então a gente observa que mais ou menos 1/3 da população mundial se denomina cristã. E como o cristianismo é a maior religião do planeta, ele se dividiu, né, como não poderia ser diferente, pelo problema da convivência, pelo problema da troca de ideias, cada um puxando para o seu lado, ele se dividiu em 3 grandes vertentes, que é o catolicismo
e a ortodoxia oriental e o protestantismo. O catolicismo, né, como na Bíblia relata, houve uma reunião na Casa do Caminho, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, em que Pedro, Tiago e Lucas se reuniram e decidiram fundar ali uma religião com os preceitos de Jesus, levar a palavra de Jesus adiante. Segundo historiadores, o cristianismo nasce dessa reunião, mais ou menos 49 depois de Cristo. Nasce nessa reunião o cristianismo. E os anos foram passando, e essa religião, o Império Romano, ele decide abraçar o cristianismo, porque como você vai combater um inimigo que não tem medo da morte? Se nós pegarmos as obras de Emmanuel, os romances históricos, nós vamos ver notadamente em Ave Cristo, que os cristãos eram levados cantando para os círculos coliseus, e os romanos, que sentiam muita graça, né, em ver aquelas pessoas sendo destroçadas pelos tigres, pelos leões, viam aqueles cristãos primitivos cantando, orando, e aí perdeu a graça. E o império decidiu transformar aquela religião numa religião oficial. E aí nasce, né, uma forma bem resumida, a Igreja Católica Apostólica Romana, que na sua base teve a palavra de Jesus como o fundamental princípio dos seus dogmas. Mais adiante houve uma briga entre a Igreja de Roma com a Igreja de Constantinopla, e há uma ruptura e nasce a Igreja Ortodoxa Oriental, em que a Rússia e a Romênia são os países que mais têm essa religião como a sua principal. E logo depois, no século XVI, 1517, surge o protestantismo com Martinho Lutero. Então a gente observa que a veia foi única, né? O princípio foi Jesus, e depois isso foi se dividindo. Hoje, segundo alguns relatos, o censo das religiões no Brasil, ele é muito complicado, porque eu já li que existem mais de 1.500 denominações religiosas no Brasil, entre seitas e religiões oficiais. Todas elas pregando a palavra de Jesus. Então, por que tanta violência na nossa sociedade? Por que tanta falta de amor? Por que tanta discriminação? Por que tanto radicalismo, se a maioria da nossa população diz que segue Jesus? É uma reflexão. Aonde está o cristianismo? Aonde está a vivência evangélica que Jesus nos ensinou? Aonde nós estamos colocando essa vivência evangélica? E o Mestre nos convida, lá nos seus evangelhos sinóticos, os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós dividirmos esses evangelhos sinóticos porque se assemelham nos relatos, nas frases, nos acontecimentos, então foram adotados pela igreja como verídicos. Tamanha era a similitude da sua argumentação, do relato dos fatos históricos. E lá nós vamos ver que ele se divide em 5 partes. Os atos da vida do Cristo, que nós encontramos em todos esses evangelhos, os milagres, as predições, as palavras que fundamentam os dogmas, os princípios, né, incontestáveis da igreja, e o ensino moral. E aí nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, e nós vemos que Kardec teve o foco principal, posso afirmar, único foco, no ensino moral trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. O foco do Evangelho, o foco da doutrina espírita é o ensinamento moral. É a caridade benevolente. É a caridade moral. Esse é o foco da palavra de Jesus. E ele nos ensina e faz o convite nos chancelando. Nós vamos encontrar isso em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para se lançar forte e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, nos convidando à exemplificação dos seus ensinamentos. Então eu vejo, sem crítica e com muito respeito a todas as religiões nacionais, internacionais, mas eu vejo muito a questão exterior das pessoas. As pessoas gostam de aparentar que seguem Jesus, que estão com Ele, colocam adesivos, colocam camisas, É muito bonito, você andar com o nome de Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. É muito bonito. A gente vê muita demonstração de que Deus tem a sua fidelidade, inconteste. Mas eu nunca vi alguém falar, eu sou fiel a Deus. É muito difícil. Então é na hora da dificuldade, é na hora da amargura, é na hora do desespero, do desemprego, da depressão, da obsessão, que nós somos testados se temos confiança em Deus, se temos confiança na espiritualidade. É ali que nós somos os mártires do Consolador prometido. É nesse momento, não é no momento da fartura, não é no momento da bonança, é no momento da dificuldade que nós somos testados. Porque quando tudo está bem, quando nós estamos com a saúde perfeita, os bolsos cheios, a casa cheia de amigos, Porque quando a doença chega, a dificuldade financeira chega, os amigos se afastam também, aqueles que têm interesse apenas. É nesse momento que nós devemos olhar para trás e enxergarmos que aquele par de pegadas na areia é Jesus nos carregando em seus braços. É nesse momento, no momento da dificuldade. E mais à frente nós vamos entender esse convite de Jesus. Vós sois o sal da terra. O sal é o quê? O tempero. Uma comida sem sal não é muito boa, Às vezes a gente tem que comer por orientação médica, Imagina comer um peixe sem sal. Paulo? Peixe sem sal é difícil de engolir, Mas a dificuldade é muito grande. Então Jesus nos chama a sermos o sal da terra, a darmos o nosso exemplo. Eu não preciso estar com a camisa dizendo, eu sou espírita. É com o meu comportamento diante da sociedade, meu comportamento no ambiente de trabalho, meu comportamento dentro do lar, é que eu demonstro que sigo o Cristo. É que eu demonstro que eu estou aprendendo alguma coisa com o Consolador prometido por Ele. É ali que é a minha demonstração. Principalmente com o próximo, mais próximo, que são os nossos familiares. Porque ser bom na casa espírita é fácil. O difícil é ser bom dentro do lar. O difícil é ser bom dentro do ambiente de trabalho. É ali, nesses dois ambientes, que nós temos as maiores dificuldades, que nós somos testados diariamente. E Jesus continua, se me amais, olha a condicionante do Cristo, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Mateus 14, 15 a 17 e 26. Olha a doutrina espírita aí. João. É porque é sinótico também. Mateus vocês vão encontrar lá, mas em outros versículos. Obrigado, Paulo. Então a gente vai observando, o convite é aqui a doutrina espírita. O Espírito da Verdade está lá, ó, e o Espírito da Verdade aparece na codificação, lá em Prolegômenos. Está lá, abrindo a codificação, o Espírito da Verdade. É o Consolador prometido, é a doutrina que consola, que nos explica de onde viemos, quem somos e para onde iremos. É o Consolador prometido por Jesus. O que nós estamos fazendo com essa mensagem consoladora? Estamos aplicando em nossa vida? Estamos sendo verdadeiramente o sal da terra? Com todo esse manancial de conhecimentos? Só Chico Xavier psicografou 419 obras. Em uma encarnação não dá para estudar todas as obras de Chico Xavier. E muitas vezes nós não estudamos nem a codificação. E é interessante que esse ano nós vamos comemorar, né, o aniversário de duas obras menos lidas, menos estudadas, são deixadas às vezes de lado. Que muita gente, quando a gente pergunta, cita Adão e Eva, a Gênese, 150 anos do lançamento da Gênese, codificada por Allan Kardec. E 160 anos da Revista Espírita, esse ano. Duas obras menos estudadas. E são duas obras importantíssimas, porque é o viés científico. É ali o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Allan Kardec, trazendo todo o seu manancial de conhecimentos, ali na Gênese, conhecimentos científicos. Nós vamos ver na Revista Espírita, Allan Kardec defendendo o Espiritismo contra os seus detratores, contra-argumentando ponto a ponto, uma obra extraordinária, muito pouco lida, muito pouco estudada, muito menos conhecida no nosso meio, e um manancial extraordinário de conhecimentos. Então, se nós não refletirmos sobre isso, o que nós estamos fazendo com esta oportunidade bendita de reencarnarmos e conhecermos o Consolador prometido, o que será de nós amanhã? Ah, não, mas eu sou o espírito imortal, eu tenho centenas, dezenas de encarnações para frente. Será que nós vamos ter outra oportunidade nesse planeta de provas e expiações? Que está em transição planetária para a regeneração? Será que nós vamos ter outra oportunidade? Ou devemos agarrar essa chance a partir de agora e tentar nos melhorarmos um pouquinho mais? Ah não, Éder, mas aí eu vou desencarnar e depois eu vou reencarnar novamente. Será que vai ter oportunidade de reencarnar novamente tão rápido quanto pensa? A fila lá é pior do que a fila do INSS. Hoje, com os métodos anticoncepcionais, né? As pessoas deixando para casar mais tarde, as mulheres trabalhando mais, a fila está crescendo cada vez mais do outro lado. Então, se nós estamos tendo essa oportunidade, por que não aproveitarmos essa oportunidade? Por que não nos melhorarmos um pouquinho mais? Vamos tratar bem aquele ente querido, né? Aquele que nós temos dificuldade no ambiente familiar. Vamos beber aquela água da paciência que Chico Xavier nos relata. A água da paciência. Quando um não quer, dois não brigam. É claro que no início a gente se engasga. Você enche um copo de água e enfia na boca quando alguém estiver te provocando e fica com a água na boca. Eu já fiz isso, me engasguei. No início você se engasga, né? Porque você quer falar. E com o tempo, você vai se aprimorando e entendendo que o outro é tão doente quanto você. E a casa espírita é o quê? Uma das facetas, hospital. Se é hospital, o que tem no hospital? Médicos, enfermeiros e doentes.
Nós somos o quê? Os médicos? Nós somos os enfermeiros? Não, nós somos os doentes. Não é isso? Ah, mas aí a diretoria da casa, e isso aí são camisas de força. Tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar mais, aí fica mais tempo no hospital. Então são oportunidades que o Cristo nos dá para refletirmos sobre isso. E aí nós vamos conhecer a história de uma figura interessantíssima do cristianismo primitivo, que foi Saulo de Tarso. Esse homem que numa única encarnação deu um salto extraordinário na sua evolução. De perseguidor virou perseguido. O homem que fez 3 viagens missionárias e a 4ª foi para o seu suplício final no Império Romano. O homem que viajou, todo mundo conhecido da época, levando a palavra de Jesus até os gentios. O homem que nasce judeu, se torna doutor da lei. O homem que estudou com Gamaliel, um dos maiores fariseus daquela época, o homem sensato. E é muito bonita a história de Gamaliel, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, 35, capítulo 5, 35 a 39, em que eles iriam apedrejar alguns apóstolos de Jesus, que começa a perseguição assim que Jesus parte para o plano espiritual, e no Sinédrio, lá os judeus, né, se reunindo, os fariseus, e Gamaliel pede a palavra e fala uma coisa interessantíssima. E diz assim: meus irmãos, cuidado ao perseguir estes homens, porque se a obra for dos homens, cairá por si só, mas se a obra for de Deus, estareis combatendo o próprio Deus. Então eu falo muito isso para as instituições espíritas que estão levando pedradas, os seus tarefeiros, os seus frequentadores, os seus diretores, que são atacados. Eu falo isso, que se a obra for dos homens, ela se acaba por si só. Mas se for de Deus, ela se mantém, como se mantém essa casa há 95 anos. Nós temos que levar isso em consideração, porque a árvore que é apedrejada só é aquela que produz frutos. A árvore que não produz frutos não é apedrejada. Então, quando estivermos sendo atacados, nos nossos mais caros sentimentos, vamos lembrar disso. Se eu estou sendo apedrejado, é porque eu estou produzindo frutos. E vamos ser fiéis à palavra de Jesus, que disse que não nos deixaria sós. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Paulo, que nessa época que era Saulo de Tarso, ele foi um dos maiores flagelos do cristianismo primitivo, mandava matar todo mundo. Mas ele era mau? Não, ele era ignorante das leis de Deus. Ele defendia a lei mosaica, ele tinha um amor pela lei mosaica extraordinário, uma pessoa inteligentíssima. Então ele combatia os cristãos porque ele não conseguia entender a palavra de Jesus, era um ensinamento novo. Então ele persegue com fervor, porque achava que estava defendendo a lei, os cristãos. Até o momento em que ele vai atrás de Ananias, que era um dos grandes nomes do cristianismo daquela época. E ele vai lá pegar Ananias para matar, para prender. Ele recebe uma carta do Sinédrio autorizando que ele prendesse Ananias. E ele cai do cavalo, meus irmãos. E quantos de nós não caímos do cavalo? Quantos de nós achamos que estamos no alto, nada nos atinge, tudo que eu boto a mão vira ouro, e de repente tudo vira de pernas para o ar, e nós caímos do nosso cavalo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E isso aconteceu com Paulo de Tarso, e ele se converte. Saulo passa a se chamar Paulo e se transforma num dos maiores apóstolos de Jesus. E ele trouxe para a gente muitos ensinamentos que nós vamos mostrar aqui de forma muito resumida. Aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver e aprendendo a ser. Isso tudo está na obra Paulo e Estevão.
Estevão era o nome de batismo cristão de Gesiel, irmão de Abigail, noiva de Saulo de Tarso. Olha o emaranhado de coisas aí. Então nós vamos ver isso lá na obra Paulo e Estevão. Aprendendo a conhecer. Ananias, onde poderei obter o evangelho sagrado? Primeira coisa, assim que ele fica cego pela luz do Cristo e fica sob os cuidados de Ananias durante 3 dias, quando ele recobra a sua visão, a primeira coisa que Paulo pergunta a Ananias: eu quero aprender, eu quero conhecer essa doutrina nova. Aonde eu encontro o evangelho sagrado? E Saulo recebeu, segundo Emmanuel, as anotações, debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Nós fazemos isso nas turmas de EGE. Você vê a casa espírita com uma frequência altíssima nas turmas de estudo, meia dúzia de pessoas. Então, cadê o indisfarçável interesse? Para nós sermos seguidores fiéis do Cristo, precisamos conhecer a sua obra. Se somos seguidores da doutrina espírita, precisamos conhecer a doutrina espírita. Então é o chamamento. O nosso interesse em procurar o quê? Conhecer a doutrina espírita. Não a moda de Éder, a moda de Djanira, a moda do Paulo, não. E sim, conforme Kardec nos revelou através da codificação. Aprendendo a fazer. Então, se eu tenho o conhecimento, agora eu tenho que colocá-lo em prática. Entre ele e Jesus havia um abismo evidente, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Emmanuel está lá na introdução dessa obra magnífica, Paulo e Estevão. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. E muitas vezes nós somos ingratos com a espiritualidade. Quando a situação está difícil, a gente implora, né? Ai, doutor Bezerra, ai, André Luiz, e vão falando o nome dos benfeitores. Ai, Joana, mas a gente melhora e diz assim: como eu tenho sorte, né? Nada me atinge, como eu tenho sorte. Como eu sou uma pessoa inteligente. É claro que a espiritualidade não vai ficar carregando, não vai nos carregar nos braços o tempo todo. Mas nós devemos ser fiéis também e agradecermos a Deus todas as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Partilharmos isso. Eu conquistei algo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu estou com uma dificuldade muito grande na minha vida. Obrigado. Podia ser pior, mas não foi. Aprendendo a conviver. Bem, eu conheço, eu faço e agora eu tenho que conviver, que é um desafio nos dias atuais. Vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas. Mas, e aí vem o chamado, a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Eu pergunto a vocês, 187 milhões de brasileiros se autodenominam cristãos. Essa fala de Paulo não é atual nos dias de hoje? Essa fala é muito atual nos dias de hoje. Né? Hoje nós vemos pessoas caídas, em desespero, e nós conseguimos ser, muitas das vezes, não é comigo, não é problema meu. No Rio de Janeiro, na região metropolitana, nós estamos vendo a violência crescer de forma exacerbada e a população convivendo com isso, e muitas pessoas achando isso normal, inclusive com músicas falando sobre essa questão da violência, as pessoas cantando e fazendo com que crianças cantem essas músicas numa falta de bom senso extraordinária. Isso caiu no plano comum. Uma pessoa recebeu uma bala perdida e caiu ali, é normal, então eu não me choco mais com isso e vamos caminhando. Então Paulo diz, a secura dos homens
é de amedrontar os mais fortes. Isso acontece muitas vezes na nossa convivência no dia a dia. Não seja bom, quem é bom é bobo. Não faça o bem, para que fazer o bem? E se nós acreditarmos nesses pensamentos, nessas influenciações que a mídia joga na televisão no nosso dia a dia, nós não vamos fazer mais o bem a ninguém. Estamos servindo a quem? A Deus ou a Mamon? Mais um chamamento de Paulo apóstolo. Aprendendo a ser Estevão em sonho para Paulo. E Paulo manda apedrejar Estevão, hein? Estevão se torna praticamente o mentor espiritual de Paulo de Tarso. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Porque houve um momento na vida de Saulo de Tarso, já convertido ao cristianismo como Paulo de Tarso, e que ele se arrependia tanto das coisas que ele fazia, que havia um bloqueio nas suas ações. Ele estava muito mal, e aí vem Estevão, uma das suas vítimas, em espírito, em sonho, no desdobramento, e diz para ele, não, olhe para trás, caminhe para frente. E muitas vezes nós nos prendemos aos erros do passado. Não, eu não vou avançar porque eu errei lá atrás. Não, esqueça o passado e caminhe para frente. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinhos, já diziam os mais antigos. Mas nós muitas vezes nos prendemos ao passado como uma bengala psicológica para não avançarmos, para não realizarmos as tarefas morais que temos que realizar dentro de nós. Porque eu, quando tinha 10 anos, eu apedrejei um cachorro. Então, eu não sou digno de fazer o bem, de ser evangelizador, porque apedrejei um cachorro quando eu tinha 10 anos de idade. As pessoas muitas vezes ficam presas a isso. E para que nós sejamos verdadeiros discípulos do Cristo, nós temos que deixar isso para trás. E ele deixou para trás isso. E aí agora Paulo de Tarso, ele nos traz ensinamentos para a prática do trabalhador espírita. Está tudo na obra Paulo Estevão. Reconhecimento da necessidade de autoevangelização como condição básica ao exercício da tarefa de evangelizar os irmãos. Muitas vezes a gente vê lá no culto do Evangelho no Lar, que é o momento em que nós realizamos a harmonia vibratória dos nossos lares, pelo menos uma vez por semana, todos nós deveríamos realizar essa reflexão do Evangelho de Jesus. Então, naquele momento ali, muitas vezes, a pessoa pega o Evangelho, vou pegar aqui o Vinha de Luz, abrir, é para de Janeira. Aí começa a jogar chapéu, o culto se transforma numa guerra de indiretas. Porque a pessoa não sabe que ela está lendo para ela, primeiro, e depois para o próximo. Então eu não quero enxergar, eu não quero me evangelizar, é para o outro, não para mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ao lermos alguma página, escutarmos um estudo evangélico, vamos interiorizar os ensinamentos. Vamos colocar isso na nossa vida, a autoevangelização. Sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Está lá no Evangelho da Bíblia Sagrada, lá na parte dos Atos dos Apóstolos. Então a gente está vendo aqui, segunda carta aos Coríntios, epístola. Conscientização quanto à importância da tarefa, compreendendo seu papel de colaborador humílimo na obra de cristianização. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Muitas vezes a pessoa sobe ao púlpito e acha que é um Deus, não coloca nada na sua própria vida, quer falar para os outros, mas não interioriza os ensinamentos. Conhecer o Evangelho colocando em prática na minha própria vida, senão eu estou fazendo uma propaganda enganosa. Faço o que eu falo,
mas não faço o que eu faço. Assim é fácil, né? Dedicação até sacrificial para atender ao compromisso assumido. Senhor, que queres que eu faça? Quando Saulo cai do cavalo, Senhor, que queres que eu faça? E muitas vezes nós não queremos nos sacrificar. Muitas vezes nós deixamos de frequentar mais a casa espírita porque não priorizamos a nossa própria evangelização moral. Não, eu não vou levar meu filho na evangelização, não. Aqui é quando, de janeiro? Sábado ou domingo? Sábado, né? Porque segunda, terça e quarta meu filho tem inglês de manhã, quinta e sexta tem natação, à tarde tem aula de inglês e assim por diante. Chega no sábado ele está cansado. Mas nós estamos dando o quê? A educação formal, a instrução. Mas e a educação moral, que é necessária? Quando ele crescer, ele escolhe. E aí nós estamos vendo uma leva de espíritos reencarnando, como essas crianças inteligentíssimas, que pegam os celulares, que pegam as televisões smart, e sabem mexer, sabem configurar. A gente fica de boca aberta olhando como é que uma criança sabe utilizar uma smart TV, um videogame, um smartphone, e a gente fica de boca aberta. Por quê? São espíritos que já conhecem a tecnologia, já sabem. São reencarnações compulsórias, já vieram, já conhecem isso tudo, não conhecem Jesus, por isso que caíram, por isso que necessitam da reencarnação. Não conhecem a palavra do Cristo, necessitam da palavra de Jesus para se tornarem homens e mulheres de bem, porque o conhecimento eles já têm. Então, quando nós negamos isso aos pequeninos, nós estamos tirando deles o pão espiritual. Persistência, perseverança, longevidade na tarefa, desempenhando-a com bom ânimo diante das dificuldades enfrentadas. Olha o apedrejamento. Emmanuel nos diz assim: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Imaginem os pais fundadores do nosso querido Trabalhadores de Jesus, lá em 1923. A dificuldade que foi para manter essa obra de pé. Os sacrifícios. Quantas renúncias eles não tiveram para que hoje estivéssemos aqui. Então é necessário se sacrificar para nos transformarmos em verdadeiros cristãos. Busca da coerência entre conhecer, ensinar e viver exemplificando. Evidente, eu não posso ter uma postura aqui no púlpito e sair daqui e ter uma postura totalmente equivocada do portão para fora. Mas nós somos humanos, erramos, é evidente, e vamos errar. E Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. O que é domar? Lutar contra si mesmo, colocar o cabresto em si mesmo para caminhar em direção à evolução espiritual. Então, muitas vezes nós vamos cair, mas tenhamos a força, a coragem de nos levantarmos. Eu caí, eu me levanto, procurando exemplificar sempre as nossas atitudes. Criação de elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham da tarefa, alimentando o espírito de equipe e de serviço aos ideais de Jesus. Eu estou aqui trabalhando pela Djanira? Não. Pelo Márcio? Não. Pelo Paulo? Não. Eu estou aqui por Jesus. Eu trabalho para o Cristo. Então eu tenho que ter laços de amor, de fraternidade dentro da instituição, a humanização dos relacionamentos da instituição, entender que cada um de nós que se encontra aqui somos doentes, que os médicos estão no plano espiritual. Então nós precisamos o quê? Entender, compreender, tolerarmos uns aos outros, termos paciência, termos benevolência, termos indulgência com os defeitos do nosso próximo, que convive conosco na tarefa diária da doutrina espírita.
E por último, o reconhecimento da alegria da tarefa e do agradecimento pela oportunidade de assumir-se tarefeiro do Evangelho. Será que nós estamos vindo felizes para a Casa Espírita, estudarmos, realizarmos as nossas atividades? Ou estamos vindo aqui como aquele profissional que bate o seu ponto para ganhar o seu bônus hora? Temos que ter alegria na tarefa cristã. Trabalharmos com amor. Agradecermos a oportunidade de conhecermos o Consolador prometido por Jesus. E Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. E depois, e levai a palavra divina, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arai. Olha o convite de Erasto, lá no Evangelho, capítulo 20, item 4. O arado está pronto. A terra está esperando, nós somos os trabalhadores da última hora, meus irmãos. É a última oportunidade que estamos tendo. E vamos desperdiçar essa oportunidade? Não. Devemos agarrá-la, devemos levá-la adiante, realizando o quê? A primeira caridade, a caridade que Kardec nos orienta, a caridade que Jesus conhecia, a caridade benevolente. A caridade é a alma do Espiritismo, palavras do codificador. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Só que as pessoas confundem a caridade com distribuição de roupa, de sopa, tudo que é de questão material, nós entendemos como a caridade. E a caridade moral, nós deixamos de lado, que é a principal, que é o BIP, que Jesus nos convida a refletir na questão 866 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade: benevolência, indulgência e perdão. Mas a caridade moral, porque saco vazio não fica em pé, tem que existir. Mas acima de tudo, a caridade benevolente. Essa é a principal. Ensinai, pois, a caridade, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Allan Kardec, nessa obra extraordinária, Viagem Espírita, em que ele roda o interior da França, conhecendo os polos do Espiritismo naquela época, 1862. A caridade pregada pelo exemplo. O codificador já nos alertava para isso, dando exemplo e não apenas falando. Porque hoje nós vivemos nessa sociedade aqui, ó, imediatismo. Vocês já repararam na rua? Né? A gente mora em Niterói, então você quer ver, tenta andar na Amaral Peixoto no dia da semana. É um esbarrando no outro e batendo, e a pessoa hoje em dia anda tudo com a cabeça arcada, né? Todo mundo, olha, se eu errar, Rosa, você me corrige, tá? Cifose, né? Assim, quando a gente com o pescoço para baixo, as pessoas tudo assim, né? Aí você entra, interessante, porque essa tecnologia, ela veio para nos auxiliar e está dominando a gente. Então as pessoas andam assim hoje, de cabeça baixa. Aí no dia que um juiz lá do Nordeste proibiu o uso de um mensageiro, né, de celular, eu vi as pessoas andando assustadas, com a cabeça erguida, porque elas não estavam mais vendo a paisagem, só olhavam para o chão. Então a gente vê isso no dia a dia, é o imediatismo, eu quero tudo para ontem. Então, né, eu acordo naquela correria, o celular desperta, se o celular demora 2 segundos para abrir a minha rede social, eu já fico nervoso. Se a internet, quem pegou aqui aquela internet de escada? Né, o famoso cachorrinho, né? A gente botava o discador, a gente ganhava, eu tinha um monte de CDs que vinham para casa, a gente instalava aquilo, 300 kbps. E eu tinha que esperar até meia-noite, porque aí o pulso era um só, né? Então nós ficávamos ali naquela navegação, a página para abrir era 1 minuto e nós tínhamos paciência. Hoje, se levar mais do que 2 segundos, nós já ficamos o quê? Nervosos. É tudo para ontem.
Tem que abrir o e-mail em casa, o e-mail do trabalho, você dorme, tem gente que dorme com o celular ligado, aquela coisa toda, aquele desespero, e se a bateria acabar? Desespero total, o mundo acabou. E eu pergunto, eu sou da geração da década de 80, em que as crianças não tinham celular, as crianças brincavam na rua, os pais nem viam, a gente só voltava à noite para tomar banho e jantar, e às vezes apanhar também, né, porque demorava demais. A gente brincava, a gente corria, não acontecia nada, todo mundo se achava. Hoje tem celular, tem GPS, tem um monte de forma de encontrar, e eu nunca vi as pessoas tão perdidas como nós vemos nos dias de hoje. Eu tenho rede social, eu tenho 5.000 amigos. Mas na hora do desespero, não aparece ninguém. Bota um texto na rede social dizendo que você está mal, 50 curtidas. Bota uma foto que você comprou alguma coisa nova, que você se deu bem, 5 curtidas. Então, que amizades são essas virtuais? Que as pessoas não querem mais se ver. Uma vez eu fui fazer um estudo numa casa espírita, e ele falou, olha, eu não sei chegar lá não, fica tranquilo que eu ligo para você. Eu estou dentro do carro, rodando, para lá, para cá, para lá, para cá, não tinha nem sinal, né, de internet na região. E eu rodei, até que uma alma boa abriu o portão, na casa não tinha placa, e saiu, eu reconheci e parei. Cheguei, meu irmão, estou perdido aqui. Não, mas eu te mandei mensagem pelo Zap. Mas não tinha sinal de internet, por que não ligou para mim? As pessoas não ligam mais. O celular serve para tudo, menos para a gente falar com a outra pessoa pela voz. Não, você grava o áudio, mas você não liga para a pessoa. Então essa é a nossa sociedade imediata, individualista. Eu só penso em mim. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Hedonismo, então tenho que aparecer. Né? Então tudo que eu faço, e os psicólogos já disseram, né, que geralmente a pessoa tem baixa autoestima, posta tudo que faz, tudo, exatamente tudo. Acordou de manhã, posta, com aquela cara amassada. Chegou no café da manhã, posta a mesa. Passeou todo mundo. Eu tenho uma conhecida que toda viaja, mas posta, você acompanha a viagem dela toda, até a lua de mel, você acompanha tudo da pessoa. É muito complicado isso, quer dizer, a pessoa não tem vida. Ela vive presa à questão da tecnologia. E a gente esquece do próximo e o consumismo. Eu lembro quando era criança, né, que tinha uma propaganda de uma tesourinha, de um personagem da Disney. Eu não vou falar que eu não vou fazer propaganda, mexendo, nada disso. Mas a criança aparecia na tela para, né, provocar as outras crianças e dizer assim, abria aquela tesourinha e fazia assim, eu tenho, você não tem, hein? Aí eu via aquelas crianças, meu Deus, e aí nós éramos atingidos, que todo mundo queria ter aquela tesourinha. E aquela revolta, então a criança hoje é exposta a isso. Tem um programa de música que passa no domingo com as crianças, eu não faço merchan, então não tem problema nenhum. Prestem atenção nos comerciais, nos intervalos desse programa, tudo voltado à criança. É iogurte para criança, é hambúrguer para criança, é não sei o que para criança. Então, esse consumismo exacerbado é jogado na nossa vida diariamente. E aí a gente entra nesse caso aqui, que eu não podia deixar de tratar desse caso. A corrupção não está lá. Quando a gente lê isso aqui, a gente já pensa onde? DF, Distrito Federal. Brasília, não é isso? E o Éder vai falar de Brasília, meu Deus do céu, é coxinha. Nada disso. Essa corrupção é outra. É aquela que nós não percebemos e que nós realizamos muitas vezes no nosso dia a dia. A corrupção ela vem do verbo corromper, romper, quebrar, para além de qualquer possibilidade de disfarce. Esse sentido lá corresponde ao quê? Decomposição dos valores morais. E aí nós observamos o que? A nossa corrupção do dia a dia. Não é isso? Cometer infrações de trânsito, quaisquer que sejam, mesmo que não haja nenhum outro motorista ou qualquer pedestre por perto. Eu tenho um amigo que mora no Canadá. É um país de primeiro mundo. Ele diz assim, o Canadá é os Estados Unidos que deram certo. Porque
que é um primeiríssimo mundo. E ele conta para mim que um dia ele estava com um casal de amigos, vindo de uma festa, amigos canadenses, e ele parou numa rodovia. Já viu aqueles filmes que você vê até o final da rodovia, lá embaixo? Não tinha nada, você olhava aquela visão de 180 graus, ninguém do lado esquerdo, ninguém do lado direito, 2 horas da manhã, sinal vermelho. Alguém aqui para? Numa situação dessa? Ele avançou, quase que infartou os canadenses dentro do carro. Mas por que você avançou o sinal vermelho? E ele ficou tão sem graça, que ele se viu, meu Deus, eu sou brasileiro, né? Uma regra básica. Mas não está vermelho? Parar. Mas nós temos o problema da violência aqui, né? Mas aí as autoridades também têm que ter bom senso, diminuir o tempo de abrir e fechar o sinal. Mas lá ele fez isso, avançou e levou uma bronca, e nós muitas vezes vemos acidentes que ocorrem por questões bobas como essa, é uma corrupção. Porque eu quebrei uma regra estabelecida, e a corrupção se dá através de acesso e poder. Então, se eu tenho poder e acesso, eu posso me corromper. Nenhum de nós está livre disso. Furar fila trafegando pelo acostamento. Quem é motorista aqui sabe o quanto deixa a gente zangado quando você está lá naquela fila, na Via Lagos, né? Ou então indo para o Peró ali, tudo engarrafado, você quer chegar na praia, aí o camarada vai no meio do mato fazendo enduro do seu lado ali, cortando todo mundo. Ou então você está lá na BR-101 e o camarada vai de lado assim, cortando, que é uma beleza, aquela via expressa, e você parado no engarrafamento. É corrupção ou não é? É corrupção. Usar o carrinho do supermercado e após carregar as compras no carro, largar o carrinho aonde deixou o seu carro. Mas tem um lugar para você guardar o carrinho. Olha, gente, eu já fiz esse teste, não cai os braços não. Não cai os braços. Eu consegui, eu peguei o carrinho, levei, coloquei lá. O carro estava a quase 300 metros de distância. Eu andei, voltei, toquei nos braços intactos. É a corrupção também. Piratear filmes, programas, né? Tá caindo em desuso, né, com streaming. Ninguém mais faz isso, mas peguei uma geração que se fazia muito isso. E a gente reclama que o programa é muito caro. Ué, mas e a inteligência? Né? E o capital intelectual utilizado ali? Alguém se debruçou, alguém escreveu o código. O pessoal da área da informática que está aqui sabe disso. Mas a gente quer tirar vantagem sempre. Comprar mercadoria sem nota. Olha, se eu tiver que te dar nota fiscal é 100. Se você não pedir a nota é 50. Opa, é claro que eu vou levar vantagem. E aí você tira dinheiro do fisco. E aí você deixa de utilizar esse dinheiro, o governo, para melhorar as escolas, melhorar os... Mas eles não fazem. Problema deles. O certo é o certo. Não devolver o troco a mais. Você vai no supermercado, a caixa te dá, você pagou com 20, ela te devolve 20, ela errou no troco. Fica quietinho, né? Não devolve. Aí no final do dia, quando ela vai fazer a sangria do caixa, quando ela vai prestar a conta, está faltando 20 reais ali dentro do caixa. De quem que ele tira? Do salário daquela pessoa. E a gente está bem, porque a gente lucrou 100% naquela compra. Denegrir a imagem de quem quer que seja para sermos vistos como opção melhor. Ambiente de trabalho. Casa espírita, eu quero derrubar o fulano para pegar o cargo dele. Então eu faço a fofoca fraterna. Aí eu ligo para o presidente da casa, olha, eu estou muito preocupado com a Djanira. Sabe por quê? Eu vi a Djanira, olha rapaz, eu vi a Djanira numa situação tão triste. Saiu do bar cambaleando. Márcio, como é que você mantém essa mulher coordenando reunião? Ela saiu de um bar ali na Praia das Conchas, trocando as pernas. Só que ele não sabe que a Djanira estava com problema de pressão. Você tem problema de pressão, Djanira? A Djanira estava com problema de pressão, a pressão dela subiu, ela correu, tomou o remédio dela e saiu tonta do quiosque. Mas não, a fofoca fraterna, porque eu quero o lugar dela. No ambiente de trabalho, eu tento derrubar o meu colega de trabalho para pegar a vaga dele. No meu carro tem um decalque, eu sou espírita.
Jogar lixo fora da lata do lixo dói demais jogar o lixo. Porque a gente chupa aquele picolé, e quando a gente acaba de chupar o picolé, o papel dele começa a pegar fogo nas nossas mãos. Já viu aquela carta autodestrutiva dos filmes do 007? Começa a pegar fogo, eu não consigo achar nada, eu abro a janela do meu carro e jogo o papel do picolé na rua. Aí chove e enche, a culpa é do prefeito. Mas os bueiros estão cheios de papel, de lixo, de sofá, nos rios boiando. A gente mora lá na região metropolitana, a gente sabe como é isso. É a sujeira feita pelo próprio cidadão. É uma corrupção ou não é? Virou um caminhão de um refrigerante mais vendido, sabor de cola. Não faço mexã. As pessoas param com o carro para furtar a mercadoria virada. É furto, é crime. Mas a corrupção está em Brasília, a gente fala assim. E aí, a pessoa que se corrompe, ela vai criando um hábito desde cedo nisso, e quando ela ganha o poder e tem acesso aos recursos, o que ela faz? Ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia e não dá o troco, aí começa a pegar vultos muito maiores. Porque ele começou como pequeno corruptor do dia a dia, e quando ele tem acesso a coisas maiores, ele vai fazer coisas maiores, porque o conhecimento nessa hora não conta de nada. Senão os maiores corruptores que nós temos visto não tinham faculdade, não teriam nada. E tem, né? Faculdade, pós-graduação, bons empregos. Mas começou como isso? Lá atrás. Estacionar em vagas especiais é o que eu mais vejo. Às vezes vou no supermercado, aí está o estacionamento assim, todo lotado. Eu, gente, falei com a minha esposa, quanto idoso, né, vindo nessa hora no supermercado, nada contra. Aí você vai vendo, não tem idoso nenhum na vaga. São os espertos. Essas mesmas pessoas que param na vaga de idoso, de deficiente, de grávida, dizem assim ainda, a gravidez não é doença. E o peso que aquela mulher tem, carregando no seu ventre, as pernas incham, problema de coluna, né? As grávidas sabem, quem já teve filho sabe muito bem como é que é isso. Essas mesmas pessoas são aquelas que vão para as redes sociais com discurso moralista, de que a corrupção está lá. Estranho, né? Um discurso meio hipócrita, né? Fumar em local proibido, graças a Deus a prática está se acabando. Eu ainda peguei a época que a pessoa fumava dentro do ônibus, dentro das barcas, dentro do ambiente de trabalho. Isso está sendo eliminado da sociedade, mas a gente vai derrubando. E é isso tudo para nessa lei aqui. Eu sei que eu avancei o horário, mas vai terminar agora. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Está lá em Gálatas, Paulo, em Gálatas, falando sobre isso. Capítulo 6, versículo 7. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus. Então, meus irmãos, se nós queremos uma sociedade sem corrupção, sejamos honestos também. Vamos fazer a nossa parte. Eu sei que há situações que a gente se sente bobo. Você está 80 na ponte Rio-Niterói, o cara passa 100, você se acha uma tartaruga. Mas não corra, a lei diz que é 80. Vamos seguir as regras, vamos ensinar isso aos nossos filhos. Aí aquele amigo chato que pede dinheiro emprestado liga lá para a nossa casa, aí o filho atende, aí fala assim, olha, diz para ele que papai não está em casa não. Aí a criança diz, olha, papai está dizendo que não está em casa não. Aí nós ensinamos a criança a mentir. Aí quando a criança mente para a gente bate na criança. E com todo o carinho do mundo a gente diz, não, grita! Você está gritando, mas ela não pode gritar. Então, que discurso é esse? Sabe, aonde está o cristianismo, que 187 milhões de brasileiros batem no peito e dizem que são cristãos? Por que o nosso país está desse jeito? A culpa é exclusivamente nossa, do nosso comportamento no dia a dia. Eu estou generalizando, meus irmãos, colocando todos nós, para que a gente possa refletir. É através do exemplo com os nossos filhos,
que nós vamos dar é que nós poderemos mudar essa sociedade. É que nós conseguiremos transformar o Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho, como está definido por Jesus e pelos seus emissários divinos. E aí eu encerro com essa frase maravilhosa de um dos missionários enviados por Deus para a humanidade, Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Sejamos nós os exemplificadores da palavra de Jesus. Sejamos nós aqueles que darão exemplo, aqueles que serão reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, porque muitos se amaram. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus.